do Senhor. Ficamos em pé, irmão, e darmos início ao trabalho com a oração. Senhor Deus, Pai, querido Pai, aqui estamos em tua casa reunidos nesta noite agradecidos. Ó Deus, por esta oportunidade de estarmos aqui, e o Senhor continue nos abençoando, nos ajudando, sendo nesta noite, aleluia, o centro desta reunião, o abençoando, o ajudando a cada um, Pai. Esteja tudo, Pai. E aqui nós o agradecemos por esta oportunidade, Pai. Usa cada uma das tuas mãos, tu sabes, Deus, de todas as coisas. Assim nós o que agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, meus irmãos. Vamos cantar para Jesus, né? Glória a Jesus. Jesus é bom, né? Aleluia, Jesus. Vamos cantar para Jesus esta noite. Glória a Jesus. Aleluia. Vamos cantar o hino. Por isso eu acho que eu me perdido nessa Bíblia. Vamos cantar em 310, irmãos, a nossa harpa cristã. 310, irmãos, louvamos ao Senhor. Jesus é o Redentor que veio nos salvar do mundo de horror, das ondas deste mar. A todos os que crê, vitória lhe dará. Também é ao poder que gozo lhe trará. Avante eu vou, avante eu vou, para entrar no céu na divina mansão. Tenho gozo muito profundo, Jesus no coração. Não olhando para o mundo, avante eu vou. Jesus, meu Salvador, ao céu me levará, e do destruidor o corpo esmagará. Calvário Redentor, fiel aqui serei, a ele com fervor somente seguirei. Avante eu vou, avante eu vou, para entrar no céu na divina mansão. Tenho gozo muito profundo, Jesus no coração. Não olhando para o mundo, avante eu vou. Trombeta zoará do nosso Criador, a igreja se levará aos santos do Senhor, em glória e poder. Jesus regressará, seus servos hão de ouvir, pois breve voltará. Avante eu vou, avante eu vou, para entrar no céu na divina mansão. Tenho gozo muito profundo, Jesus no coração. Não olhando para o mundo, avante eu vou. Eis que virá Jesus, a fim de me levar a desfrutar em luz o seu amor sem par. Abraão, Isaque e Jó, ali no céu verei, ao lado de Jacó, com ele cearei. Avante eu vou, avante eu vou, para entrar no céu na divina mansão. Tenho gozo muito profundo, Jesus no coração. Não olhando para o mundo, avante eu vou.
407, irmãos. 407. Aleluia, vamos louvar ao Senhor. Ó Criador bendito, ó fonte de esperança, a Ti, ó Pai contritos, buscamos com confiança, nos deste em herança, a glória simples e eterna, o pão da vida eterna, ó manda-nos dos céus, excelso Criador, supremo benfeitor, o Teu amor derrama em nós sua viva chama, excelso Criador, supremo benfeitor, o Teu amor derrama por Teu Consolador. Unidos esperamos o Teu celeste ensino, oh manda suplicamos por Teu poder divino, aceita este hino que a nós a Ti cantamos, pois gratos Te louvamos por Tua salvação, excelso Criador, supremo benfeitor, o Teu amor derrama em nós sua viva chama, excelso Criador, supremo benfeitor, o Teu amor derrama por Teu Consolador. O coração se alegra e a alma está contente no dia em que se entrega a Deus onipotente, que paz profunda sente a alma do perdido, que hoje é um remido por Cristo Salvador, excelso Criador, supremo benfeitor, o Teu amor derrama em nós sua viva chama, excelso Criador, supremo benfeitor, o Teu amor derrama por Teu Consolador. Glória a Jesus. Oh, Jesus amado, Deus é fiel. Vamos continuarmos. Deus é fiel. Aleluia. Adorando a Deus. Quatrocentos. Vamos louvar a Deus com o de número 400. Em Jesus, vivendo cada dia, em Jesus, eu tenho alegria, em Jesus, oh doce harmonia, em Jesus, desfruto a paz de Deus. Em Jesus, na rocha inabalável, em Jesus, no homem comparável, em Jesus, no Deus tão adorável, em Jesus, o mal não temerei. Em Jesus, a graça é infinita, em Jesus, o bênção é inaudita, em Jesus, minha alma é bendita, em Jesus, eu tenho salvação. Em
Jesus, não temo mal e a morte. Em Jesus estou firmado e forte. Em Jesus, meu barco rumo à morte. Em Jesus, eu sempre de vencer. Amém? Graças a Deus, meus amados. Olhando para Jesus para vencermos, porque a Bíblia diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Amém? Vamos ficar de pé e o nosso irmão João vai fazer a leitura. Em nome de Jesus. Amado, eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Esse é o nosso pastor, iremos receber a palavra de Deus. Palavra bem conhecida da igreja, que está em Mateus, capítulo 24 de Mateus. Evangelho escreveu Mateus, capítulo 24, versículo 36. Amado Jesus. Evangelho escreveu Mateus, capítulo 24, versículo 36, que nos diz: porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anterior ao dilúvio, comia, bebia, casava-se e dava-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam até que veio o dilúvio e o levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Amém. Amém. Glória a Jesus. Quando precisa de oração, Glória eu e a minha casa oramos. Senhor Deus, Pai, estou agradecido, Pai, por estarmos aqui na tua casa. Toma, Deus, em primeiro lugar nesta reunião, na pessoa do cliente que está presente. Oh Deus, os que não puderam chegar, mas Senhor, estenda as tuas mãos e continua abençoando, continua, Deus, resolvendo as causas. Tu és o Deus do impossível, está presente conosco, Pai, nesta noite. Abençoa a todos, abençoa aqueles que estão lá fora, ouvindo a tua palavra, fala o coração de cada um. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, meu amado. Glória a Deus. E o trabalho, irmão, continua com o nosso irmão João. Ele dá a oportunidade aí. E assim nós vamos, nesta noite, agradecendo a Deus por tudo. Amado Jesus. Aleluia. Mas, graças a Deus, todos os pastores, nós teremos a oportunidade dos irmãos. Vamos ouvir a irmã Maria. Glória a Jesus, grande Senhor Jesus. Glória a Deus, em nome do Senhor. Amado Jesus. Glória a Deus. Deus. Só da igreja com a paz do Senhor. Amém. Louvar o Senhor com o hino para a honra e glória de Jesus. É o 304. Desprezando toda dor, eu vou a cantar. E o Calvário ao pecador sempre apontar. Flechas transpassaram-me, padeci grande dor, mas Jesus, minha luz, fez-me vencedor. A face adorada de Jesus verei, com a grei amada, no céu estarei, na mansão dourada, hinos vou cantar a Jesus, minha luz, que me quis salvar. Pode a noite escurecer, nos seguir Jesus, mas clamando com poder brilhará a luz. Pode os laços de Satã todos me cercar, mas Jesus pela cruz
vou cantar a Jesus, minha luz, que me quis salvar. Quando estou a contemplar a montanha além, onde a luta governa, está Jesus também, que estende a sua mão sobre nós dali. Sei assim que por mim Cristo vela aqui. A face adorada de Jesus verei, como alguém amada no céu estarei, na mansão dourada hinos vou cantar a Jesus, minha luz, que me quis salvar. Se entre as ondas estou sem luz, quase a perecer, meu piloto é Jesus, pode me valer. O meu barco guia bem pelo bravo mar. Se Jesus me conduz, posso sossegar. A face adorada de Jesus verei, como alguém amada no céu estarei, na mansão dourada hinos vou cantar a Jesus, minha luz, que me quis salvar. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Amados, graças a Deus, né? Deus é fiel e poderoso. Vamos ouvir o Irmã Socorro e vamos assim adorando o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória seja dada no nome do Senhor. Amado Jesus. Meu Deus, tu és fiel. Oh, Jesus amado. Salve a igreja, Pai do Senhor. Deus ao Senhor, no hino número 15. Aleluia. Por qual cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu pra salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu sofro e quis converter-me, não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado em mim, sobre mim a espada da lei, apressado fugi, em Jesus me escondi, e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um
dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegra em sua luz. Qualitoso então esse meu coração, conhecendo excesso amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, pra salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, quando um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegra em sua luz. Que Deus abençoe. Amado Jesus. Dando graças a Deus por tudo que o Senhor tem concedido em nome de Jesus Cristo. Tudo em Raquel. E vamos acelerando o Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Deus é bom e por isso que estamos aqui, para dizer a todos que o Senhor Jesus breve estará voltando para buscar o seu povo. Glória a Jesus. Amado Jesus. Está para o Senhor? Amém. Número 10. Glória a Deus, Pai eterno, no trono é o céu, o universo lhe pertencem, glórias ao nosso Deus. Eu te louvo, Senhor Jesus Salvador, dá-lhe glória bendito, pois seu sangue ficou pecador. Glória ao Filho muito amado, que merece o louvor. Unimos glórias ao seu nome, ao Redentor. Eu te louvo, ó Jesus meu Salvador, dá-lhe glórias bendito, pois seu sangue pecador. Vemos nós santificados, glórias no seu nome, pois sua graça tão imensa, glória a Ele. Eu te louvo, oh Jesus meu Salvador, dá-lhe glórias bendito, pois seu sangue limpa pecador. Glória, Pai bendito. Glória a Jesus. Glória a Deus Espírito. Glória a Jesus. Eu te louvo, oh Jesus meu Salvador, dá-lhe glórias bendito, pois seu sangue limpa o pecador. Aleluia. Glória a Jesus.
Mas graças a Deus, né, irmãos, por tudo que Deus tem concedido. Meus amados, graças a Deus. Nós vamos ouvir o nosso irmão Alex trazer a palavra de Deus para conosco, os pastores têm utilizado aqui a palavra, né, do Senhor nesta noite para a igreja, né, para os demais que estão em casa, ouvindo a palavra do Senhor Jesus Cristo. Glória a Jesus. E vamos continuar orando, né? Deus está aqui e com certeza Ele vai continuar falando conosco. Glória a Jesus. Amado Jesus. Seus irmãos, com a santa e gloriosa Pai do Senhor, Glória a Jesus. confere seus irmãos que eu já tinha dito que eu só ouvi a palavra, mas conforme orienta nosso pastor, Glória a Jesus. diácono, nós vamos trazer uma breve reflexão da palavra de Deus. Eu creio que Deus tem sempre algo a falar conosco, através da palavra, através do Espírito Santo, que fortalece a cada um de nós, dando uma palavra. Aleluia. E quando estava ali orando perante a Deus, eu pedi que Deus desse uma palavra e desse confirmação do que eu iria falar. E Deus falou abertamente de uma palavra especial através do louvor que a irmã estava cantando naquele momento. Então, naquele momento, Deus, eu tinha preparado um texto, mas Deus é estratégia de mudar as situações. E Deus tem sempre uma palavra aberta para cada um de nós através da Santa Palavra. E você que nos acerte pelo nosso canal do YouTube, os internautas, sabe que Deus tem sempre o melhor para cada um de nós. Nós, aleluia, louvado seja Deus, estamos aqui no intuito de adorar a Deus. A igreja se alegra porque ela adora a Deus. E adorar a Deus, aleluia, está, aleluia, na sua santa presença. Que possamos cada vez mais sentir Deus operar no nosso meio de uma maneira especial. Quero deixar, meus amados irmãos, uma breve reflexão da palavra do Senhor que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 8, a partir do versículo de número 34. Evangelho escreveu São Marcos, capítulo de número 8, versículo 34 em diante, que vai falar que cada um deve levar a sua própria cruz. Deus é fiel. E nos diz assim a palavra do Senhor: e chamando assim a multidão com seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, e toma a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que proveitaria ao homem ganhar o mundo inteiro, ganhar o mundo e perder a sua alma? O que daria ao homem pelo resgate da sua alma? Porquanto, qualquer que entre essa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Amém? Meus amados irmãos, me alegro em saber que Deus lhe deu, aleluia, louvado seja Deus, a cada um de nós oportunidade. E você hoje aqui em Lagoinha, você tem oportunidade de, aleluia, de conhecer esse Deus. Você tem a oportunidade de conhecer o Deus Todo-Poderoso que nos dá exemplo, aleluia, louvado seja Deus, de nós levarmos a nossa própria cruz. Sabemos que Jesus foi crucificado ali na cruz do Calvário, derramou seu próprio sangue naquela cruz por mim e por você.
A Bíblia diz que ele quebra uma barreira de separação. A barreira de separação que ele quebra é o pecado, aleluia, que separa o homem de Deus. O homem precisava ter, aleluia, louvado seja Deus, um reencontro com o Senhor. Porque através de Adão e Eva, na cruz do Calvário, ali no Jardim do Éden, a Bíblia diz, meus amados irmãos, que o pecado entrou no mundo. Mas Deus, aleluia, deu seu Filho, aleluia, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia, louvado seja Deus. E essa vida eterna, aleluia, nós fala nesta noite, que é Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia, então eu digo aos amados internautas, aos amados irmãos que nos assistem pelo nosso canal do YouTube, Alex Serafim, que aquele sacrifício vivo, aleluia, na cruz do Calvário, nos deu, aleluia, a oportunidade de, ao aceitarmos Jesus como único e suficiente Salvador de nossas vidas, aleluia, nos garantir, aleluia, louvado seja Deus, uma paz espiritual, garantir um lugar celestial, garantir, aleluia, passaporte, aleluia, para que na grande vinda do Senhor Jesus, aleluia, nós estamos com Ele na sua glória. E voltando para o texto, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos que o Senhor Jesus, aleluia, louvado seja Deus, falava abertamente através da sua palavra, aleluia, ao andar, aleluia, e ao caminhar, aleluia, evangelizando, falando, aleluia, do verdadeiro amor, do verdadeiro Pai, do verdadeiro caminho, da verdadeira Escritura, que é a palavra de Deus. Ali, aleluia, a Bíblia diz que ele, com seus discípulos, ele chama a multidão. Ele começa, aleluia, a falar abertamente àquele povo, aos discípulos, aleluia, abertamente dele, de Jesus. A Bíblia diz que, chamando-se a multidão com seus discípulos, disse: se quiser, aleluia, louvado seja Deus, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Aleluia, louvado seja Deus. E seguir, aleluia, Jesus é andar, aleluia, de lado a lado. Seguir Jesus é seguir os passos de Jesus. Eu digo nesta noite, aleluia, louvado seja Deus, aos internautas que nos acessam, que seguir, aleluia, os passos de Jesus não é de qualquer maneira, aleluia, porque nós sabemos, aleluia, que o sofrimento sobrevém, aleluia, sobre a igreja, aleluia, porque tem um adversário tentando sempre tirar, aleluia, a nossa paz, tirar você da presença de Deus, porque ele sabe que o crente, quando está na presença de Deus, ele segue o caminho, aleluia, louvado seja Deus do céu, o caminho da paz e o caminho de vitória. Porque, meus amados irmãos, a Bíblia nos diz, aleluia, louvado seja Deus, que quando entregamos a nossa vida a Jesus, de uma maneira especial, nós entregamos ao Pai Todo-Poderoso, que cuida nos mínimos detalhes de cada um de nós. No versículo de número 35, nos diz assim a palavra do Senhor: porque qualquer que, aleluia, quiser salvar sua vida, perdê-la, mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim, do Evangelho, esse se salvará. Veja que Jesus, aleluia, ele fala abertamente ali aos seus discípulos que a situação é difícil, aleluia, louvado seja Deus, que muitas das vezes, e quando olhamos, aleluia, para o Novo Testamento, nós vemos, aleluia, que o povo de Deus perdeu a sua vida na caminhada terrestre, mas foram contemplados, aleluia, na celeste, aleluia, onde o Senhor Jesus está e contempla a cada um de nós. E olhando, aleluia, para o texto, olhando para a palavra, nós vamos ver, aleluia, que tomar, aleluia, a sua cruz e seguir, segue, aleluia, louvado seja Deus, os passos de Jesus. Quando Jesus fala aos seus discípulos, aleluia, que tomem, aleluia, a sua cruz e sigam-me, ele está abertamente a dizer que aquele que largar tudo e ir de encontro a Jesus, ele vai ter vitória, ele vai chegar lá. A Bíblia nos diz, meus amados irmãos, que a cruz, ela simboliza, aleluia, algo de sofrimento.
porque foi na cruz do Calvário, aleluia, que nosso Senhor Jesus Cristo, Ele foi crucificado, porque, aleluia, louvado seja Deus, foi na cruz que Jesus, aleluia, Ele derramou seu próprio sangue por mim e por você. Foi naquela cruz também, aonde, aleluia, tentaram muitas das vezes envergonhar, aleluia, o nosso Deus. Ali também teve, aleluia, a morte, aleluia, ali teve a zombaria, a rejeição e a renúncia pessoal. Quando os crentes, aleluia, louvado seja Deus, toma a sua cruz e segue a Cristo, ele nega a si mesmo, aleluia, e decide abraçar, aleluia, abertamente o caminho da salvação, mesmo no sofrimento, mesmo na perseguição, mesmo na dor, aleluia, ele segue, porque ele crê, aleluia, no teu sopro poderoso que a Bíblia diz, aleluia, louvado seja Deus, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã. Então foi ali naquela cruz onde teve todo o sofrimento, mas depois do sofrimento, aleluia, teve, aleluia, vitória, aleluia, do povo de Deus. Teve vitória para aqueles que tomaram a sua cruz. Quando Jesus ele disse aos discípulos, era que, aleluia, eles tomaram-se a sua cruz. Ele, louvado seja Deus, e seguisse, mesmo sabendo, aleluia, que diante do caminho, aleluia, vinham os espinhos, que diante do caminho vinha as perseguições, que diante, aleluia, do caminho, aleluia, vinha o sofrimento, mas que diante do caminho tinha alguém contemplando, aleluia, naquele momento ele chegar na reta final. Meus amados irmãos, aleluia, louvado seja Deus, e seguir os caminhos do Senhor Jesus é enfrentar, aleluia, louvado seja Deus, a perseguição deste mundo corrompido que está aí fora. O adversário tenta muitas das vezes tirar você, aleluia, da presença do nosso Deus. Mas a Bíblia diz, aleluia, no versículo 35, e isso Jesus ele diz abertamente aos seus discípulos: porque qualquer que quiser salvar sua vida, perdê-la. Veja, aleluia, louvado seja Deus, qualquer que quiser salvar sua vida, perdê-la. Mas o mais importante aqui, aleluia, na parte B do versículo, Jesus disse abertamente, aleluia, aos seus discípulos: mas qualquer que, aleluia, perder a sua vida por amor de mim do Evangelho, esse se salvará. Ele quer dizer, aleluia, louvado seja Deus, se você perder a sua vida na caminhada, mas foi pelo Evangelho de Cristo, foi porque levou a palavra, foi porque não negou a fé, foi porque, aleluia, guardou dentro do seu próprio coração, aleluia, Deus em primeiro lugar, através do seu Filho Jesus Cristo de Nazaré. Meus amados irmãos, se você quer, aleluia, ter uma vida abençoada, siga, aleluia, a palavra de Deus. Se você quer, aleluia, vencer, aleluia, adiante das lutas, adiante da dificuldade, siga, aleluia, Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é o único que pode tirar você, aleluia, do lamaçal do pecado, pode tirar você do mundo das drogas, pode libertar você de todos os vícios e trazer você, aleluia, para um lugar especial que é a casa do nosso Deus. Versículo de número 36 nos diz, aleluia, louvado seja Deus, e aí nós vemos trazendo para os tempos atuais. Talvez, aleluia, louvado seja Deus, um homem nos últimos tempos ele tem, aleluia, regalia, aleluia, de dizer: eu vou deixar para amanhã, aleluia, o que eu posso, aleluia, eu vou deixar, aleluia, louvado seja Deus, para amanhã o que eu posso fazer hoje. Ele quer, aleluia, dizer outras das vezes que Jesus não vai vir, aleluia, louvado seja Deus, na sexta-feira, ao qual nós estamos aqui nesta noite cultuando ao nosso Deus. Ele quer dizer, aleluia, que Jesus ele não vai vir agora, Jesus ele vai vir daqui 20, 30 anos. Mas veja,
aleluia, que a Bíblia diz, aleluia, que ele não marcou o dia e nem a hora de vir buscar a sua igreja. E os últimos acontecimentos, aleluia, diz, aleluia, abertamente para quem crê no Evangelho de Cristo, que, aleluia, louvado seja Deus, se está cumprindo as Escrituras Sagradas. Veja, aleluia, como a igreja, veja como Israel está sendo atacado nos últimos dias. É os últimos momentos, ou pode ser os últimos segundos da igreja aqui na terra, porque a partir do momento, aleluia, quando se ataca, aleluia, o povo de Deus, tem alguém olhando, aleluia, tem alguém, aleluia, protegendo a nação de Israel e protegendo aqueles, aleluia, que ao aceitar Jesus tem, aleluia, parte nessa aliança. E aqui nos diz, aleluia, louvado seja Deus, pois que proveito ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Aleluia, veja que o homem ele pode ganhar o mundo inteiro com seus bens, aleluia, materiais, ele pode ter riqueza, ele pode, aleluia, ter os maiores, aleluia, condomínios, ele pode ter, aleluia, as maiores potências da terra, ele pode ter as maiores riquezas, aleluia, mas se ele não tiver Jesus na vida, nada adianta. Então Jesus ele abertamente diz aos discípulos, pois que aproveitaria ao homem ganhar o mundo inteiro, tanto em potência, tanto em riqueza, mas perder a salvação da alma. E quando ele fala em salvação da alma, é perder, aleluia, a vida espiritual. Aleluia! Ele diz, aleluia, louvado seja Deus, ganhar o mundo inteiro, aleluia, e perder a sua alma. Versículo de número 37, aleluia, o que daria o homem pelo resgate da sua alma? E ele faz uma interrogação. Aleluia, louvado seja Deus. O homem sem Jesus, ele não é nada. Aleluia, é como uma folha seca, aleluia, que vai para onde o vento levar. Mas o homem com Jesus, aleluia, é um homem cheio do poder, cheio da glória, cheio da promessa, cheio do Espírito Santo. O Senhor, ele pode, aleluia, batizar no Espírito Santo. O Senhor pode libertar, o Senhor pode curar, o Senhor pode restaurar a visão, restaurar a saúde através do Evangelho de Cristo. Então, ele diz aos seus discípulos, olha, diante da caminhada vocês vão sofrer, diante da caminhada vocês vão ser perseguidos, diante da morte, aleluia, não entristeça, porque, aleluia, louvado seja Deus, o salário do pecado é a morte, mas a vida é gratuita, quem dá é Deus, aqueles que têm aliança, aleluia, com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o último versículo, aleluia, para finalizar, ele fala, aleluia, com uma geração pecadora, aleluia, com uma geração que envergonha, aleluia, o Evangelho, que se envergonha da palavra, que muitas das vezes um dia aceitou Jesus como único e suficiente Salvador, mas que diante, aleluia, da caminhada, no meio da caminhada, ele começa a olhar para trás, como fez a mulher de Ló. O que eu quero te dizer nesta noite é que o Senhor te diz para que você não olhe para trás. É o Senhor te diz nesta noite, aleluia, que não se deve olhar para trás, e sim olhar, aleluia, para aquele que te deu a vida, aquele que lá na cruz derramou o seu próprio sangue, na cruz do Calvário, por mim e por você, que foi Jesus Cristo de Nazaré. Ele nos diz, porquanto qualquer que entre essa geração adulta e pecadora, se envergonhar de mim, das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na sua glória, aleluia, de seu Pai com os santos. O que eu digo, aleluia, abertamente a cada um de nós é saber, meus amados irmãos, que Deus, aleluia, louvado seja Deus, nos deu o maior presente de nossas vidas, que é a salvação da alma. Aleluia, nós não pagamos nada, mas Ele pagou, aleluia, louvado seja Deus.
Jesus considera o mundo e a sociedade em que vivemos como uma geração pecadora. Todos os que procuram, estar afastados do caminho do Senhor. Todos que procuram deixar para amanhã o que se pode fazer hoje, vão perecendo a cada dia mais. E a Igreja de Cristo, cada dia que passa, ela está próximo de ser arrebatada. Os últimos dias, os últimos instantes, da Igreja aqui na terra está se cumprindo. Cada vez mais o cerco apertando, cada vez mais as lutas aumentando, e há um desejo espiritual cada vez mais enfraquecendo naqueles que no meio da caminhada começaram a fraquejar na fé, começaram a perder o apetite de orar e de buscar ao nosso Deus. E o que o Senhor fala abertamente para cada um de nós nesta noite é que nós marche em direção ao céu. E qual seria esse céu? A palavra de Deus. Qual seria esse pão? Seria o alimento, não carnal, mas espiritual. Precisamos nos fortalecer espiritualmente, porque aí fora há um mundo corrompido, uma geração que já está no maligno, mas que Deus nesta noite nos proteja e dê a cada um de nós discernimento espiritual, revestimento espiritual, fortaleça com toda a espiritualidade vinda do céu, não da terra, para que eu e você cada vez mais possa dizer: olha, vem Senhor Jesus, Senhor vem e não tardará. E aqueles, que esperam a sua vida, saiba, os sinais estão aí. A Bíblia diz que os sinais estão cada vez mais batendo na porta de cada um, mostrando que a igreja está sendo, atacada. Jerusalém, louvado seja Deus, é a mina dos olhos de Deus. E aqueles que tocam em Jerusalém, sabe, que o Senhor se levantará e fará acontecer milagre, prodígio. Eu creio na proteção divina, tanto sobre Jerusalém, como cada um de nós que estamos aqui neste momento. Assim eu dou essa oportunidade em nome de Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Meus amados, graças a Deus por tudo que Deus tem concedido. Nós vamos louvar a Deus um hino para a glória de Jesus Cristo, nesta distribuição, daqueles que puderem, daqueles que não puderem. E nosso irmão Alex, em nome de Jesus, vai tirar a distribuição, em nome de Jesus. Vamos louvar a Deus com 1.350 da harpa cristã, glória a Jesus. Nós vamos orar para aqueles que vão contribuir, aqueles também que não podem, Deus possa abençoar. Maravilhoso Deus, Pai que está nos céus, queremos neste momento, glorioso e eterno, Senhor, e de tuas bênçãos, Deus certo, por tudo tua obra. Deus, aqui estamos empregados, Senhor. Toma a frente e ajude a cada um, em nome de Jesus, Deus certo, para ser salvo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 350, irmãos, da harpa cristã para a glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Jesus. 350, bem conhecido em nome do Senhor Jesus. Tens tolhido a história da dura cruz, na qual Jesus morreu, desfazendo as trevas, raiou a luz, manando sangue seu. Jesus padeceu na cruz por mim, Jesus padeceu na cruz, ó grande amor do Salvador, morrendo na cruz por mim. Tens tolido que Cristo não se queixou, no leio em grande
grande dor. Mas ao Pai o perdão ainda suplicou para o povo pecador. Jesus padeceu na cruz por ti. Jesus padeceu na cruz. O grande amor do Salvador, morrendo na cruz por mim. És lindo que Cristo salvou por fim, na cruz o malfeitor, e sofrendo na cruz lhe rogou de mim. Oh, lembra-te, Senhor. Jesus padeceu na cruz por ti. Jesus padeceu na cruz. O grande amor do Salvador, morrendo na cruz por mim. Fez lindo que Cristo exclamou na cruz, és consumado está. Foi por mim, foi por ti que morreu Jesus. Aceita Cristo já. Jesus padeceu na cruz por ti. Jesus padeceu na cruz. O grande amor do Salvador, morrendo na cruz por mim. Glória a Jesus. E trabalho para ser nosso pastor, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados, estamos agradecidos, por estarmos aqui nesta noite, reunidos em nome de Jesus, E agradecido a Deus pela mensagem, pelos hinos que já cantaram, nesta noite. Esperamos que Deus continue falando, no coração daqueles que estão lá fora ouvindo a palavra de Deus. Meus amados, a Bíblia, ela é uma bússola. Quando o homem se encontra com Jesus, ele começa a examinar a Bíblia. É por isso que o evangelista João, ele nos diz, lá no capítulo 5, versículo 29, o homem é ruim, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. O mundo está cheio aí e muitas vezes se conhece o cantor tal, a cantora tal e fulano de tal, que é grande, mas muitas vezes quando se pergunta algo de Jesus, eles muitas vezes não sabem responder, porque a Bíblia diz que eles amam mais as trevas do que a luz. Porque, meus amados, quando nós amamos alguma pessoa, nós queremos sempre estar próxima. Quem ama a Jesus sempre quer estar próximo, Sempre quer estar ao lado daquele ao quem o ama. Assim é o mundo, o homem sem Deus, ele ama o mundo, mas a Bíblia nos diz que é aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E, meus amados irmãos, nós vimos aí onde o irmão João leu sobre o Sermão do Monte, capítulo 24, não foi isso? E o versículo 36, aleluia, nos diz a palavra de Deus, como foi no dia de Noé, assim também será no dia da vida do Filho do Homem. Glória seja dada ao Senhor. Meus amados, a Bíblia nos diz que Noé pregava o Evangelho, que Noé anunciava a palavra de Deus, e muitas pessoas, o mundo inteiro, aleluia, não aceitou, não quis ouvir a palavra do pregador chamado Noé. Mas ele nos diz aqui, o apóstolo São Mateus,
São Mateus nos escreveu como foi nos dias anteriores. Casava, se dava em casamento, mas não perceberam quando veio de novo. Aleluia! E a pregação de Noé é esta: arrepende, porque vai ter um dilúvio. Deus vai mandar chuva sobre a terra. E o mundo não acreditou, não aceitou. Mas aqui está o homem de Deus afirmando, como no dia anterior, aleluia, sobre o dilúvio, casava, se dava em casamento, mas não perceberam, aleluia, quando a chuva chegou. Aleluia! Mas, meus queridos amigos que nos escutam nesta noite, eu fico olhando e observando o grande amor de Deus. É por isso que a Bíblia nos diz lá no livro de Efésios, capítulo de número 2, e versículo de número 8. Pela graça sois salvos. Eu fico pensando, aleluia, no amor de Deus. Eu fico pensando como Deus o ama, o homem. Mas a Bíblia nos diz que o homem, ele buscou as coisas deste mundo e buscou muita invenção. E por ter, aleluia, buscado invenção, coisa, aleluia, que Deus não se agradou, ele pecou. E quando pecou, se distanciou, ficou ausente, aleluia, de Deus. E por isso a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, aleluia. E aqui o escritor Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, diz: pela graça, capítulo 2, versículo 8, pela graça sois salvos. Quando o homem olha para Jesus, quando o homem, aleluia, começa a olhar para Jesus, ele começa a observar, aleluia, como Deus o ama, como Deus quer o homem de volta, como Deus quer que o homem volte a se reconciliar com ele. Quando o homem olha para o sofrimento, aleluia, de Cristo, a Bíblia diz que o pecado, aleluia, fez separação. E a Bíblia nos diz que lá no Calvário, aleluia, Jesus derrubou a parede da separação. Glória a Jesus. E hoje estamos aqui agradecidos, aleluia, porque alcançamos a graça, ou a graça de Deus nos alcançou, e hoje estamos de posse, como diz o versículo, pela graça sois salvos, aleluia. Quando abraçamos o sacrifício de Cristo, vemos que Ele deu a sua vida por nós, vemos que Ele morreu para buscar e salvar o homem que estava perdido, o homem que estava longe, o homem que estava distanciado, o homem que não sabia, aleluia, para onde ia. Mas Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus. Então, meus queridos amigos que nos escuta nesta noite, espero, aleluia, que a graça de Deus também te abrace. Espero que você, aleluia, dê lugar a Deus e volte para o seu Criador. Aleluia. Eclesiastes capítulo 12 e versículo 1. A Bíblia nos diz: lembra-te do teu Criador no dia da mocidade, enquanto não vem os maus dias. E os maus dias está se aproximando. Então volta para o teu Criador, porque, meus amados irmãos, e a Bíblia nos diz que quando Noé pregava a palavra, eles não perceberam. Veio o dilúvio e a Bíblia nos diz que a chuva, o dilúvio levou a todo, aleluia, e todos pereceram, e todos desceram, aleluia, a profunda do abismo. Mas Jesus preservou Deus preservou aqueles que ouviram, aqueles que
conservaram a sua palavra. Aleluia. E aqui nos diz que, aleluia, pela graça sois salvos, não veio, aleluia, por meio, aleluia, de nós, ou por nós merecemos, ou por nós sermos, aleluia, engraçados, mas a Bíblia diz por meio da fé. Mas isso não vem de vós, é dom de Deus, é o amor de Deus derramado, aleluia, em favor do ser humano, aleluia. Mas Jesus, Ele continua chamando: vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O Senhor, aleluia, te convida, aleluia, o dia passa, as festas passam, a dificuldade passa, mas Jesus te ama. Jesus está chamando você de volta. E o versículo de número 9 nos diz: não vem das obras para que ninguém se glorie. Aleluia, você não merece, ninguém merece, mas Deus te ama. Aleluia, por isso Jesus deu a sua vida por nós. Por isso se prepara, porque a Bíblia nos diz que todo joelho irão se dobrar ou se curvar adiante de Deus. E naquele dia você vai, aleluia, receber uma bênção, uma recompensa conforme as suas obras. Para um pouquinho, meus queridos amigos. Veja o seu estado, veja como você está adiante do seu Criador. Glória seja dada por nome do Senhor. Mas a Bíblia diz que Jesus está à porta e bate. Se você abrir, aleluia, o seu coração, se você der espaço, conforme nos diz a Bíblia, que Ele está à porta e bate. Se você abrir, Deus vai entrar na tua vida, Deus vai transformar, aleluia, o teu viver, e você vai conhecer, aleluia, o seu estado, e que você precisa de Jesus, aleluia. Então, por isso, nós estamos aqui te avisando: prepara-te, porque você irá se encontrar com Deus, e naquele dia não tem desculpa, naquele dia não tem, aleluia, quem te socorra. Naquele dia você vai pagar, aleluia, conforme o seu trabalho, conforme você, aleluia, tem praticado, é aquilo que você vai receber. Mas nesta noite, escuta, dá ouvido à palavra de Deus e vem a Jesus. Ele é a tua solução. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Glória seja dada em nome do Senhor. Meus amados, graças a Deus, cremos que estamos chegando ao término desse trabalho, ao qual tenho certeza que Jesus nos mandou uma palavra, tanto para nós que estamos aqui na igreja, como você também, que para muitas vezes para ouvir a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. E o próprio Deus fala em sua palavra: bem-aventurado aqueles que ouvem e guardam a minha palavra, ou a palavra do Senhor Jesus Cristo. Nós iremos somente ficar de pé nesta noite, iremos agradecer a nosso Senhor Jesus Cristo pela palavra, por tudo que o Senhor Jesus tem concedido, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Vamos orar agradecendo a Deus por tudo. Maravilhoso Deus, Pai que está nos céus, queremos neste momento glorioso e eterno te agradecer por esta palavra que o Senhor Jesus tem colocado aos nossos corações, que o Espírito Santo de Deus possa ser aplicado também aos corações daqueles que estão em casa, e que o Espírito Santo continue salvando e curando também aqueles que estão em casa com ele enfermo. Nós te pedimos, ó Pai, uma noite de paz, vai na frente do teu povo, nos leva em paz, livre da sofrência, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. E a paz do Senhor para todos, em nome de Jesus. Amém.